Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta com um tema muito forte, muito importante e que vale a pena você acompanhar até o fim. Vai deixando o seu like, o seu comentário e também se inscreva no canal Voz das Nações. Queridos, geração em Mateus 24, versículo 34, é raça. É raça ou não? Porque o sistema religioso diz que geração ali em Mateus 24, 34 é gênus para raça e não gênia para contemporâneos. Eu uso a expressão gênia, mas eu sei que existem outras expressões, tem pessoas que falam gênia, outras, sei lá o que, mas eu vou falar mineiramente, tá bom? E aqui está uma grande confusão. Primeira coisa, hoje eu vou trazer algo muito simples para você matar essa charada e algo mais complexo e mais profundo, eu vou deixar um vídeo na descrição que eu trato deste assunto de maneira mais profunda. Porém, nem necessidade tem, não tem necessidade, porque olha só o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 34. Lembra que eu sempre digo para vocês que estão em sintonia do canal que o contexto resolve? É o contexto que resolve. O texto e o contexto resolvem. Se o texto e o contexto não resolver, meu querido, lascou. A vaca foi pro brejo. Deu zica. Mas o texto e o contexto sempre vai resolver, obviamente, para as pessoas que não são alienadas a nenhum sistema. Diz assim, Mateus 24, 34, todos nós em graça conhecemos: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O sistema religioso pira quando se depara com este versículo, porque esse versículo joga por terra todo o futurismo, mostrando que todas as coisas aconteceram naquela geração de Jesus. Todos aqueles sinais, o templo que foi destruído, a volta de Jesus, grande tribulação, tudo aconteceu naquela geração. O versículo 34 que nós lemos de Mateus 24 diz isso claramente. O próprio texto é rico de detalhes para afirmar isso. Mas hoje o vídeo vai falar sobre geração. Então eles falam, não, geração é raça. Primeira coisa que eu quero dizer é que se fosse raça, significa dizer que os judeus iriam deixar de existir. Porque eles estão, segundo o sistema que Jesus está falando assim, os judeus não vão passar, não vão deixar de existir até que tudo aconteça. Ou seja, falar isso é dizer que os judeus vão deixar de existir. E nós sabemos que os judeus sempre vão existir. Existem até hoje, sempre vão existir. E não existe parte nenhuma da Bíblia que vai nos mostrar que os judeus serão extintos, deixarão de existir. Embora que o Israel de hoje tem outra configuração e nós não queremos falar sobre isso, mas o povo em si, eu vou dizer agora que os judeus vão passar. Para mim falar que isso é raça, eu estou dizendo que os judeus serão extintos. Primeira coisa. A segunda coisa é se você analisar o contexto. Um contexto assim, eu acredito que é um contexto um pouco mais distante, mas ele cabe no contexto próximo, tá? É no contexto próximo. Por quê? Porque está no mesmo livro. Um dos motivos é porque está no mesmo livro. Vamos ler. Por exemplo, só que antes eu quero fazer algo aqui, lembrei de fazer algo bem interessante. Olha, meu querido, quando se traduz esse versículo numa linguagem mais clara, numa linguagem menos alienada, como que fica? E fica muito claro. Aqui eu vou pegar a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, NTLH, que é a Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler Mateus 24, 34 nesta linguagem, para você ver que nem necessita de esforço. Esforço necessita o sistema religioso para desmentir Jesus. Para falar que Jesus afirmou uma mentira e eles têm que provar que Jesus mentiu. Então,
lutar contra esse texto é lutar contra o Cristo, lutar é falar que Jesus mentiu, né? Mateus 24, 34 diz assim, Mateus 24, 34, na NTLH é muito forte, escrito está o seguinte, eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. É muito forte. Jesus estava dizendo para o seu público que antes de todos aqueles morrerem da sua época, tudo aquilo iria acontecer. Bate perfeitamente com Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28. Mas vamos seguir. Então, é a segunda colocação, aqui uma tradução NTLH. E agora eu vou pedir você para acompanhar comigo o mesmo Mateus capítulo 1. Vamos ver se geração é raça. Quando, mas no original, meu querido, o original, com pessoas alienadas, ele dá base para tudo. Ele dá base para a reencarnação, ele dá base para a mandinga, para o urucupaca, para a moléstia. Tanto é que as religiões, todas as religiões, têm os teólogos. Tem ou não tem? Tem. E todos os teólogos usam o que? O original, para defender a sua tese. Se o original fosse uma matemática 2 mais 2, 4, não teria condições de cada religião ter o seu teólogo e usar o mesmo original, a mesma fonte, para ter outras interpretações, ou interpretações diferentes. Isso tem nome. Significa dizer que para uma pessoa que é alienada a um sistema, o original não tem efeito nenhum. A Bíblia não tem efeito nenhum, porque o objetivo desses teólogos é ir contra Cristo, é defender o sistema, é defender a sua religiosidade, tá bom? Mas de maneira simples, para quem não é alienado, se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 1, vem comigo, Mateus capítulo 1, o versículo 17, está escrito assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito fácil, muito simples. Já imaginou eu pegar a palavra geração aqui e trocar ela para raça? Vamos fazer isso? Vamos lá. De sorte que todas as raças, desde Abraão até Davi, são 14 raças. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 raças. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 raças. Não tem como. Não tem possibilidade, não tem jeito. Não existe possibilidade. Aí você vai pegar a matemática, e pega essa questão de, falou 14 gerações. Aí você vai ter um número, que uma geração bíblica, meu irmão, é um tempo definido, é um período de tempo. Em algum contexto são 40 anos. Aí eu já vi pessoas defendendo que são 60 anos, já vi pessoas defendendo que são 70 anos, mas eu venho aqui dizer e afirmar que é menos de 100 anos. E se a gente analisar algo assim mais específico, a gente vai entender a questão dos 40 anos mesmo, tá bom? Mas o objetivo é esse, de mostrar que a geração de Mateus, capítulo 24, versículo 34, é geração no sentido de contemporâneos. É Jesus dizendo que aquele povo que estava vivo naquela época, todos eles não morreriam. Ele não morreria todos até que tudo se cumprisse. É isso que Jesus está falando. Ou seja, alguns deles iriam morrer, mas dos que estavam vivos, alguns não morreriam até que tudo acontecesse. É isso que está escrito, e assim eu creio. Está consumado, meu querido, a escatologia, ela é consumada. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço, o meu agradecimento, e até o próximo vídeo. Fui!